O inglês é complicado, mas é muito legal. Então vem comigo que hoje eu vou te dar uma regra básica que você tem que saber antes de falar inglês. Então vamos lá, pega o seu caderno, pega a caneta, começa a anotar que isso aqui vai ser bem importante. Imagina que você está saindo da sua casa, alguém vai e te pergunta, Where are you going? Como é que você vai responder? I'm going to buy a apple. I'm going to buy an apple. I'm going to buy the apple. Não responde agora, tá? No final você volta aqui e responde. Que agora eu não vou te dar a resposta, eu vou te ajudar a descobrir qual é a resposta. Bom, o que diferencia aqui são 3 artigos. A gente tem o a N e o the. Simples, the. É importante a gente saber pronunciar, né, gente? Que a gente não vai falar D nem T, é the. Uma mistura entre o D e o T com um pouquinho de S aí no fundo. Já que a gente tá falando do the, vamos começar com ele, né? O the, ele é diferente dos outros porque ele define algo. Então a gente usa ele quando vai citar algo em específico que já apareceu no cenário. Um bom exemplo é I want to buy the car, ou seja, eu quero comprar o carro. Nesses casos, a tradução de the vai literalmente para o. Então, eu quero comprar o carro, ou seja, um carro que, no caso, está ali na sua frente, como se você apontasse. Quero comprar o carro. Ou então, uma conversa que você já falou. Eu vi um carro ali, eu quero comprar aquele carro lá. Eu quero comprar o carro lá. Então, você vai usar the. Então, a gente usa o the quando a gente está falando de algo em específico. Como the car, the apple. Então, aquela maçã. A maçã é única. Só tem uma maçã na mesa. Então, é the apple. Um outro exemplo também interessante é a lua. A gente só vê uma lua no céu. Então, é the moon. É só uma lua que tem. Então, é the moon. Outro exemplo interessante é I wanna buy a car. And the car is red. Ou seja, eu quero comprar um carro e o carro é vermelho. É um bom exemplo de como a gente usa quando já foi citado na frase o elemento que a gente está falando, o objeto que a gente está falando. O AN e o A, no caso, N, a gente está falando aqui de dois que são muito parecidos. Então a gente dá para falar deles juntos. Eles têm uma diferença só, além da diferença óbvia e visível, que é a falta de um N em um deles. O A, no caso E, vem antes de uma consoante. E o AN vem antes de uma vogal. Isso ajuda na fluidez das palavras. Então pensa que estranho seria falar I want a car. I want a car. Eu quero um carro. A gente usa eles quando a gente não define o que é aquela coisa. Então quando a gente fala I want a car, eu quero um carro. Independente de qual carro seja, eu quero um carro. O AN a gente usa antes de vogal, que pode ajudar a gente a falar melhor, ajuda na fluidez das palavras. Então, eu posso falar, em vez de I want a onion, I want an onion. Tá vendo como fica fácil de falar? I want an onion. É isso que o estadunidense faz, é isso que a pessoa, o nativo, falando nativo de inglês faz. Ele junta as palavras, ele junta as coisas para falar. Então, I want an onion. An onion. I want an onion. Eu quero uma cebola. Simples. Muito, muito, muito simples falar essas coisas. Ou seja, as duas praticamente a mesma função. Elas definem algo que não é específico. Eu quero um carro. I want a car. Qualquer carro. A diferença é que a gente usa um atrás de consoante, no caso o A, e um atrás de vogal, no caso o AN. É importantíssimo nesse caso em específico que você saiba que o que vai importar não é a escrita, e sim a pronúncia. Por que que essas regras se aplicam à pronúncia e não à escrita em si? Porque essas regras existem unicamente para poder melhorar a pronúncia, para poder ficar mais fluido na hora de falar. Porque o estadunidense, principalmente, né, o estadunidense que tem essa mania de falar as coisas de maneira mais rápida, né, aquela maneira mais casual de falar, diferente de uma pessoa que mora na Inglaterra, por exemplo, ele tem que conseguir juntar as coisas bem certinho. Então, você nunca vai ouvir ninguém falar I want a car. I want a car. Ninguém vai falar assim. Vai ouvir I want a car. Juntou tudo, I want a car. Simples. Não tem muita dificuldade nisso. That's a whole new universe. Ninguém vai falar that's a whole new universe. That's a whole new universe. Juntou. Entendeu? Ficou bonito de falar. Isso é algo que ao longo do tempo vai ficar automático para você. Então, um bom exemplo, quando eu vou ler algo em inglês, quando eu vou falar algo em inglês, eu automaticamente já junto as palavras, porque eu sei como falar rápido. É por isso que a gente tem que, inclusive, se policiar para poder falar, às vezes, separado. Então, é algo que gradativamente você vai conseguir aprender, é juntar essas palavras, e muitas vezes você não vai precisar nem saber a regra para conseguir falar, porque a sua fala, a maneira que você fala, vai fazer com que você acabe aplicando a regra, às vezes até sem querer. Mas é muito importante a gente saber dessa regra
para que no futuro a gente consiga falar sem precisar estar pensando nessa regra. Vai ser natural, vai sair de boa, assim, a gente normal.